Pessoal, vamos começar então o nosso estudo do PET, né? O Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano do ensino médio. Eu estou aqui só com o PET de português, tá bom? Então vamos lá, tem aqui as boas-vindas, né? Coisas que a gente já conversou também no WhatsApp. E aqui, eu acho importante vocês verem aqui essa questão do que vocês aprendem quando vocês estudam, né? Assim, quais são as habilidades, certo? Por exemplo, vocês vão aprender nesse estudo, né, a considerar os textos, os contextos de produção, circulação e recepção de textos, na compreensão e na produção textual produtiva e autonomamente. Ou seja, basicamente é aquilo que eu falei para vocês lá no grupo, né, sobre interpretação de texto, considerar o contexto, né? Quando a gente fala de contexto é quem que escreveu, né? Quando que escreveu, como que escreveu, por que escreveu, ou seja, qual a finalidade, né? Onde que circulou, onde que foi publicado, foi escrito para quem, ou seja, a recepção, quem que recebeu, coisas que eu já falei para vocês, né? Desde o primeiro ano que eu venho falando dessas questões de a gente considerar, né, tudo isso quando a gente vai interpretar um texto, certo? E aí o tema dessa primeira semana do PET 1 é o conto fantástico, que a gente também já teve a oportunidade de trabalhar, né? O conto fantástico é muito trabalhado também no ensino fundamental, né? E é um gênero literário, certo? Um conto é um gênero literário. E o que é o conto fantástico? O conto, de forma geral, ele é um texto curto, né? Uma narrativa curta. É claro que pode ser mais curto ou não tão curto assim. Por exemplo, Guimarães Rosa tem contos bem extensos, né? Chega a ser quase uma novela, assim, porque é bem mais longo, né? Mas geralmente é muito curto, né? Tem contos que é uma página, né? Muito curtinho, principalmente contos mais infantis, assim, eles são bem mais curtos. Mas assim, o conto é um gênero literário muito apreciado, né? Assim, dos gêneros narrativos, a gente tem o mais extenso, que é o romance, né? Que é um gênero textual bastante complexo, narrativas bem assim intrincadas, né? Depois a gente tem a novela, tá? Que é um conto. A gente, quando fala novela, vocês já pensam em telenovela, né? Não, na verdade a novela é uma narrativa literária menos complexa que o romance, mas também mais elaborada, né? Tem muito aquela questão assim de um capítulo ele amarrar, né, para o outro, né? Fazer aquele suspense para que você queira então ler o próximo. Né? Por isso que as telenovelas têm esse nome novela também vem um pouco disso, né? Dessa questão de gerar suspense e manter o leitor ali, o telespectador, no caso da telenovela, sempre com vontade de continuar vendo a história. Né? Isso acontece muito hoje também, essa técnica, né? Nas séries hoje que são muito famosas, que o pessoal gosta de assistir na Netflix, né? Em outros canais aí. É uma técnica interessante para atrair, né? Atrair a atenção da pessoa, a pessoa ficar ali até viciada mesmo em assistir, né? Em ver aquela história. O que vai acontecer depois, não? Qual será o fim daquela trama, daquela narrativa. Então, mas o conto fantástico, né? Existem diversos tipos de conto, né? Tem contos realistas e contos fantásticos, assim, a gente pode fazer essa divisão, né? Seria uma divisão, uma classificação. Então, o conto realista, né, eu já trabalhei isso com vocês, eu acho, no primeiro ano, né, que eu falei da questão da literatura realista e da literatura fantástica. E aí a gente acho que falou um pouco de Tolkien, né, Lewis. Hoje tem um autor muito lido hoje em dia, que é o Lovecraft, que escreve, se destacam, né, nesse gênero de literatura fantástica, de Edgar Allan Poe também, né. Está muito ligado à questão de suspense e terror também, tá? Então, fantástico é tudo aquilo que é sobrenatural, né? Tudo aquilo que de alguma forma dialoga com essas coisas
que vão além da realidade, né? O surreal, o absurdo, o que às vezes não apresenta lógica, né? Às vezes não apresenta o ilogismo, né? A questão onírica tem a ver com sonhos, né? O mundo dos sonhos. E justamente essa questão também às vezes do macabro, do terror mesmo, me parece também muito, e muitas vezes com suspense, né? E muitas vezes também com suspense. E aventura. Aí depende. Aí veja bem, você pode combinar, né? O fantástico é tudo aquilo que não é real, né? Quando você pega, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? O Hobbit, ou qualquer conto, qualquer conto do Tolkien, você vai ter ali elementos que não existem na realidade, né? Um outro mundo chamado Terra-média, gnomos, sei lá, gnomos tem no Senhor dos Anéis, não, né? Tem magos, trolls, né? Orcs, enfim, criaturas fantásticas como árvores que andam, árvores que falam, os entes, tem também o, os anões, né? Que o anão mesmo, daquele tipo que é retratado lá, não é esse anão que a gente tem hoje, é um anão fantástico, né? Tipo um anão como quanto uma raça de um povo. A gente sabe que isso não existe, né? Elfos também, enfim. Então, veja bem, quando a gente tem também, assim, por exemplo, animais que falam, né? Inclusive tem um filme, acho que é da Disney, né? Chama Animais Fantásticos, coisa assim. Muitas vezes é fantástico no sentido de que não é que é fábula, tá? Porque na fábula também os animais falam. Mas nos contos fantásticos também animais falam, conversam, né? A gente tem, por exemplo, lá nas Crônicas de Nárnia, né? Tem o leão que fala, enfim. Tudo que não é real, né? Tudo aquilo que não pode acontecer na realidade, isso é trazido para o conto fantástico, né? Então aqui extrapolam, né, os limites da realidade ou dos fatos, certo? E mostra coisas estranhas e inexplicáveis, certo? Realidade não lógica, certo? Olha lá, a narrativa se desenrola no mundo irreal, ou seja, aquilo que não é real. Por exemplo, existe lá a Narnia, o país, né? Uma terra do nunca, por exemplo, Peter Pan, né? Neverland, terra do nunca. Existe essa terra? Na realidade, não existe. Então veja bem que um escritor ele pode criar uma história que ela é fictícia também, ela não existe, os personagens são todos inventados, tudo é inventado, mas ela é feita a partir de uma lógica, né? As histórias se passam em determinada cidade, em determinado lugar que realmente existe, e às vezes ele até dialoga com a história, com o acontecimento histórico, né? E os personagens estão inseridos naquele acontecimento histórico, então tudo muito real, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Graciliano Ramos, né? No seu Vidas Secas, né? Que ele é extremamente realista, né? Ou seja, ele inventou a história de uma família que é uma família que existe na realidade. Né? Se você for lá no Nordeste, você vai ver famílias, exist, existem famílias de retirantes, igualzinha àquela que ele retratou, né? Em Vidas Secas. Embora a gente não possa dizer que aquela família de fato existe. Ele criou aquela família. Mas a verossimilhança com a realidade é muito grande, né? Então, totalmente verossímil. Agora, no conto fantástico, não. Né? São coisas absurdas mesmo, coisas que não podem existir na realidade. E aí, aqui a gente tem um resumo do conto fantástico As Formigas, da Lígia Fagundes Telles. Então, leiam, aqui né, é um resumo do conto, tá? Não é uma resenha, tá? Porque aqui ela simplesmente vai contar como que é essa história, né? Ou seja, o resumista ele vai contar a história com as suas palavras, né, e fazer um resumo da narrativa. Se a gente for ler o conto mesmo, da Lígia Fagundes Telles, a gente vai ter todos os detalhes, a narrativa certinho, né? Aqui ele simplesmente começa a contar a história e resume, né? E veja bem que não é uma resenha, porque aqui, por que não é resumo é diferente da resenha? Porque na resenha você apresenta uma obra literária, né, ou uma obra que seja, e você faz comentários, você critica, elogia ou recomenda, enfim, você faz todo um trabalho argumentativo para mostrar se a obra é boa ou ruim, ou
se tem ponto positivo, se tem ponto negativo, tudo você aborda, né, nesse sentido de, de dar uma opinião, de defender uma opinião sobre aquela obra. No resumo, não. Simplesmente contar como é que é a história, certo? E então, aí aqui a gente tem também digamos assim, um glossário, né? Uma pequena definição da palavra bolor, né? É um mofo, normalmente achado em frutas, pães, paredes. Essa aqui a gente acha muito em porão, né? Frutas estragadas, enfim, coisa que fica com muita umidade, né? Muito guardada, assim, durante muito tempo num lugar úmido, escuro. É muito comum, então, aparecer o cheiro de bolor, né? Que é um cheiro forte, bem desagradável. Enfim. Aí a gente vai então responder essas perguntas. Eu acho que não carece muito de explicação, né? Por exemplo, a primeira, por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Eu acabei de explicar, a questão do resumo. Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas no resumo? Aí você tem que olhar lá, reler o resumo e ver se existe essa questão, essas características aqui, né? Do conto fantástico, que é essa questão de não ter coisas que não existem na realidade, né? Coisas absurdas, né? Que ultrapassam todos os limites da realidade. Na questão 2, a descrição do espaço em que a história se passa. É muito importante isso, né? Em qualquer narrativa, o autor narrar, né? Principalmente quando essa narrativa ela se vale muito do espaço, né? Para gerar efeitos de sentido, assim, que vão criar suspense ou mostrar realmente aquilo que o autor quer que a gente veja, né, na história. Então aí vocês vão explicar então por que isso é importante, né, para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. Aí vão lá, né, e ver aquilo que está sendo descrito, aquilo que é aterrorizante, né, que você fala, nossa, é desse jeito, né. Então olha lá a questão do bolor, né, o que está bolorado lá, né, tudo isso já ajuda vocês a entender essa questão da descrição aí como um elemento importante para criar suspense, né, e dar um maior clima de medo e tensão. Leia a seguir a tirinha. Então aqui a gente tem uma tirinha, né, para a gente responder as questões 3 e 4. Veja bem que é bem sossegado, né? A tirinha aqui, ela não sei o que vocês acharam, mas para mim é mais humor, não é terror aqui, é humor, né? Claro. Tirinha geralmente o conteúdo dela é de humor, né? Humor ou crítica, né? Então aqui a gente tem um humor aqui interessante, né? Mas aí fala, a questão 3 pergunta se há algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico, né? Aí a gente pode deduzir que sim, né? Ou seja, essa mulher aqui, que é a mãe dele, como é que ela aparece aqui assim, mas ela não tá aqui, se ele mora sozinho? É um fantasma? O que é isso? Assim, a gente vê que na verdade é só a imaginação dele, né? Eu acho. Parece que é a imaginação dele tá sonhando, né? Mas, enfim, ele acorda na madrugada, né? No meio da madrugada. Eu acho também esses memes, assim, esses carinhos, ó. É feio, né, gente? Isso aqui parece ET, sei lá, o que é isso? Coisa esquisita. Talvez seja um elemento de conto fantástico. Enfim, né? Vê o que vocês conseguem encontrar aí de elemento de conto fantástico, tá? E a questão 4 é o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense e terror? Aí também a gente vai considerar essas questões do conto fantástico que aparece aqui, né? Essa questão dele morar sozinho e ao mesmo tempo a mãe tá lá. O que aconteceu, né?
essa relação dele com a mãe. Parece que a mãe acordava ele sempre, né? Parece que era algo recorrente, que agora não acontece mais. E essa questão da ainda é madrugada, né? Ou seja, essa questão do pesadelo. Existe um pesadelo aqui, ele acorda assustado. Né? Enfim, vamos tentar identificar o que seria então, o que faz com que essa tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense, terror. Tá bom? Aí é isso. Qualquer dúvida, né, posso tentar ajudar vocês aí. Só queria dizer que eu não tenho resposta para tudo, tá? Porque o PET não é elaborado por nós professores, né? Então pode ser que eu possa ter tanta dificuldade quanto vocês em relação a algumas questões, porque envolve interpretação de texto, né? Interpretação de texto não é algo exato, então às vezes depende muito mesmo de outros fatores, de certas coisas certos conhecimentos que às vezes a gente não tem na hora e eu preciso ter muito, às vezes uma inteligência muito aguçada, às vezes, para interpretar certas coisas. Né? Então, assim, a interpretação ela tem um pouco dessa questão assim de não ser exato, né? De às vezes a gente não conseguir enxergar determinada coisa, não conseguir lhe dar um sentido para determinada coisa que o texto aborda, enfim. Mas aí a gente vai tentando, né? Não tem, a gente chega lá, certo? Então é isso. Espero ter ajudado aí vocês a clarear algumas coisas.